Bem, meus irmãos, agora nós vamos prestar a máxima atenção ao nosso querido irmão José Soares, que vai dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele seja muito inspirado nessa noite. Muito boa noite a todos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos assistindo através da internet. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à nossa muito amada doutrina espírita, que nos reúne nessa noite em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta carta magna que Jesus nos enviou à Terra. Nós estamos na semana de Allan Kardec, na semana em que nós comemoramos a vinda de Hippolyte Léon Denisard de Rivail à Terra, o nosso queridíssimo senhor Allan Kardec, que não fundou o Espiritismo, ele apresentou as ideias que lhe foram apontadas no plano espiritual. E nós não podemos começar um estudo sem falar da importância do trabalho deste espírito que se doou para nós. Nós não temos, assim, como eu vou dizer, nós não ficamos adorando o senhor Allan Kardec. Nós o respeitamos e valorizamos a grandeza do seu trabalho. Então, nós vamos estudar na noite de hoje o início do capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E vamos estudar a questão das injúrias e violências. Diante da página que foi lida, assinada pelo senhor Emmanuel, a gente fica até envergonhado de ter que usar a palavra, porque a gente não tem o material suficiente para analisar tão profundo tema trazido pelo senhor Allan Kardec, que diz para nós, termina o texto dizendo, sobre o cada um segundo suas obras, mostrando-nos, ali no finalzinho, que a providência divina vai nos situar de acordo com as nossas escolhas. Os grandes espíritos falam a mesma linguagem. Dr. Bezerra de Menezes nos diz que o espírito vai buscar sempre os seus centros de interesse. Quais são os nossos centros de interesse? Por que eu venho à casa espírita? O que eu espero da casa espírita? Solucionar meus problemas? Estou no lugar errado. Saber sobre o meu futuro? Também estou no lugar errado. Se eu busco um posto de serviço, de estudo, de orientação, de conforto, eu estou começando a me situar e a entender o lugar que eu escolhi. Aquela imagem que foi colocada no início, assinada pelo espírito de André Luiz, ela tem um significado muito grande. Leon Denis também nos fala sobre o recolhimento, sobre o silêncio, sobre a gente estar em unção com as entidades divinas.
Eu não posso, de uma forma barulhenta, estar rindo e me desarvorando, entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Depois eu chego ali fora e digo, o centro é fraco. Não é o centro que é fraco, não. Sou eu que sou desordenado emocionalmente. Sou eu que não consigo parar para prestar atenção. Sou eu que não consigo ter um movimento de respeito ao outro. Porque a gente está trabalhando com vibrações, com fluidos, com ideias. Como é que os espíritos vão sanear o ambiente se eles não encontram em nós a pacificação? Tem muitos espíritos desencarnados aqui presentes que vêm estudar, que vêm ser confortado, que vêm receber uma ajuda. Porque a gente não tem dias, horários e número de médiuns para que esses espíritos todos verbalizem suas dores. Conforme Dionísio falou, temos muitas dores, muitos chamados. Então, nessas reuniões, como a carinhosamente chamada RP, que são essas reuniões públicas, eles vêm em grande número também para serem assistidos, como eu, como você. E vamos tratar de injúrias e violências. O que é uma injúria? É um ato ofensivo, é um agravo, é um insulto, é uma ofensa à dignidade de alguém. E a violência? Isso aqui é a visão dos dicionaristas. A gente precisa entender o significado das palavras para que a gente possa saber o que os espíritos querem. Violência é o uso intencional da força ou poder, real ou em ameaça. Então, quando eu ameaço o outro, eu já estou violentando. A ameaça é uma forma de violência. Contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em morte, lesão, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Olha quanto estrago a violência faz. Olha quantos tentáculos ela tem. Porque se analisa muito. Fulano não é violento, ele não bate em ninguém, ele não anda armado. Mas com o olhar, com o silêncio, com a fala, com o poder de uma caneta, ele agride, ele machuca, ele fere. Quando eu alicio o outro, eu estou violentando. Quando eu quero a posse do sentimento do outro para mim, como se ele fosse minha propriedade, porque é meu filho, porque é meu marido, minha esposa, e não são meus, são de Deus, são do mundo. Nós somos apenas irmãos, ninguém é de ninguém. Então, quando eu alicio o sentimento do outro, eu estou sendo violento. A violência, ela tem inúmeras formas. E como nós estamos vivendo dias muito barulhentos, como diz Joana de Ângeles, dias muito tumultuados, e os noticiários estão mostrando para a gente uma página de violência muito forte, onde corpos são maltratados, onde pessoas são acharcadas. Nós estamos vendo a violência apenas por esse prisma. E muitas vezes, dentro de uma casa, onde todos parecem harmonicamente bem, ninguém tem nenhuma lesão corporal, existe ali uma violência reinando. Tem um texto aqui do Evangelho que ele diz que muitas das vezes nós somos tiranos dentro do lar e gentis na sociedade. Quando voltamos ao lar, somos mais detestados do que amados. Porque o violento, o desrespeitoso, o assintoso, o agressivo, ele não é amado.
Botem isso na cabeça de vocês. Ele é tolerado muitas vezes por necessidade. Quando a necessidade acaba, o outro o despreza. E isso, se não começar ali o fato gerador de uma obsessão que vai se arrastar por várias encarnações. Porque o outro foi desrespeitado. Então, injúria vai atrair a violência. Violência gera violência, como gentileza gera gentileza. Por isso a proposta de Jesus é da não violência. E a não violência, ela tem inúmeros fatores. É complicado, porque nós todos temos gestos ainda violentos. Às vezes num ato irônico, num sorriso debochado, num olhar. Eu não falo nada, eu não respondo, eu sou uma pessoa pacífica. Está em silêncio, mas está reverberando uma série de vibrações negativas. Então a gente tem que ter muito cuidado com a violência, porque nós somos passageiros de terceira classe. Nós somos passageiros da terceira classe do Livro dos Espíritos. O que significa dizer que nós temos muito que aprender, muito que melhorar, muito que fazer. Então, no Livro dos Espíritos, tem uma questão que eu não me recordo agora qual é, que fala que as nossas intenções são levadas em conta. Não adianta eu estar sorrindo e querendo dizer ao outro que está tudo bem, quando não está. Quando a minha atitude é contrária, quando a minha vibração ela é contrária. Eu conversava com o Dionísio agora há pouco, a gente tem determinados trabalhos na casa espírita que a gente não sabe fazer. E determinados espíritos são trazidos para cá, porque a gente vai levar eles para onde? Para a nossa casa? Se a gente não sabe muitas vezes conviver nem com aqueles que estão lá, então eles vêm beber dessa mesma fonte que nós. E se eles chegarem e encontrarem um ambiente desconectado, eles vão dizer, mas é essa a casa de Jesus? Essa gente aí que vai falar de evangelho, a gente já não tem muita moral, começa por aí. A gente já não tem uma postura ético-moral das melhores. Eles estão percebendo que é aquele melhoradinho que foi comparsa do passado. Se eles chegarem na casa espírita e encontrar um desacerto, por quê? Da parte da direção espiritual, eles vão encontrar toda a organização, ética, postura, sentimentos possíveis. O problema sou eu, é você. Somos nós que estamos nessa luta há muito tempo. E como disse Emmanuel naquela belíssima página, cada um vai oferecer aquilo que tem. É uma questão de postura. E o evangelista Mateus falou para a gente, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Que posse é essa que ele está nos dizendo? Não seria uma posse material, porque do ponto de vista econômico, pelas teorias econômicas, nós vamos ver que se o planeta fosse dividido para cada um de nós, ia ficar uma parte tão ínfima que todo mundo continuaria pobre. Então, nós não vamos possuir
os bens materiais que a terra oferece, seria economicamente, matematicamente impossível. Mas que parte é essa que nós podemos ter pertencimento? A obra é do Cristo. Eu estou ligado a Ele. Estamos fazendo um esforço. Nós já somos cristãos. Nós já optamos em estar com Cristo. Senão não estaríamos aqui. Poderíamos estar em casa vendo a novela, passeando no shopping, ou dormindo até. Muita gente acorda ainda com o dia escuro. Optamos por vir à casa de Jesus. Não vamos entrar no mérito de qual foi a necessidade que nos trouxe, porque cada um vai ter uma história muito triste para contar, inclusive os médios. Mas viemos, estamos aqui. E por estarmos aqui, nós sentimos um pertencimento ao ensinamento de Jesus, que é o que poderá transformar as nossas vidas, se assim o permitirmos. Jesus não vai mudar a vida de ninguém se a gente não permitir. Eu vou à casa espírita porque eu quero melhorar. Quer melhorar em que ponto? Material veio ao lugar errado. Quer melhorar em que ponto? Espiritual acertou, no entanto, ninguém vai fazer por você. Serão oferecidas ferramentas em igualdade de condições, como um professor faz dentro de uma sala de aula. Não sonega o ensinamento. A turma pode estar cheia, vai ser desenvolvido o tema X, Y ou Z, e o professor vai oferecer a informação a todo aquele grupo. E na hora da avaliação, vai ver a diferença. Quem vai fazer essa avaliação não somos nós, até porque não somos moralizados para isso e estamos ainda em crescimento espiritual. A violência e o desrespeito, elas pairam sobre a terra desde a época de Jesus. Não precisamos ir muito longe. Jesus foi altamente maltratado, machucado, desrespeitado, violentado, injuriado por uma sociedade totalmente cega em relação aos valores espirituais, por uma sociedade focada no poder do sinédrio, da coroa, numa sociedade com um olhar totalmente voltado para o que era material, mas que ia ao templo fazer oferenda. E quanto mais cara fosse a oferenda, sinal de que a criatura era uma criatura mais elevada. Quanta tolice! Eles estão vindo da mesa mediúnica hoje. Eu dei tanto, eu dei indulgência, que veio muito depois. Estou aqui, claro, você foi enganado. Porque o sacrifício mais agradável a Deus não custa dinheiro. Mas tem um preço terrível. Tem um preço que o cartão de crédito não paga, mas que a gente preferia até pagar em 100 prestações. Mas a gente tem que tirar de dentro de nós. Por isso Jesus disse, antes de colocar tua oferenda ao altar, vai lá e reconcilia-te com teu inimigo. Matou.
Eles estavam acostumados a colocar oferenda e ir embora e continuar pecando. Jesus deu um choque de ordem. Jesus começou a incomodar. E essa sociedade era violenta. Eles usavam um termo muito inescrupuloso, muito chulo, chamado raca. Que quando alguém falava raca para o outro, virava o rosto e cuspia. Era um sinal de desdém. Era uma pessoa sem nenhum valor. Era o mesmo que arrasar a pessoa e colocá-la no seu mais baixo nível. Hoje, existem inúmeros termos pejorativos e desrespeitosos que a sociedade está se utilizando como se fossem palavras normais dentro da condução, nas ruas, nos supermercados. Isso também é uma forma de violência. Quando eu abro a boca dentro de uma comunidade, seja ela rua, condomínio, supermercado, transporte público, e começo a deferir palavras de baixo escalão, eu estou sendo violento. Eu estou sendo desrespeitoso, mal educado, deselegante. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Nós continuamos chamando raca. Tiramos raca lá da nação judaica e continuamos com os pejorativos totalmente desrespeitosos. Não agredi ninguém, nem levantei a mão. Eu sou uma pessoa muito elegante. Eu tenho nível superior. Eu tenho 2 faculdades, uma pós. Eu sou uma pessoa muito fina. Tão fina quanto desrespeitosa. Porque se fosse respeitosa e educada, não teria determinadas posturas dentro de ambientes públicos, religiosos e tudo mais. Essa pequena violência que vai minando e que vai se transformar numa violência maior, que o outro daqui a pouco puxa uma arma. E às vezes a gente se cala, não porque a gente é bondoso, porque a gente tem receio do que o outro possa nos fazer. A que ponto chegamos? Aonde tudo isso vai parar? Que sociedade é essa? Mas que sociedade é essa? Eu faço parte dessa sociedade. Se eu não fizer nada para mudar dentro da minha casa, dentro do meu templo, dentro dos meios onde eu atuo, eu vou continuar com o dedo em riste, ligando a TV para ver aquele noticiário que só falta sair uma bomba de sangue pela tela da TV ou do computador, e vou continuar sentado ali no sofá, criticando governo, sociedade, pessoas, vizinhos. E eu faço o que para mudar? Eu vou à casa espírita, eu oro, eu leio o Evangelho. Só isso? Será que tem gente tolinha aqui, com mais de 2 anos de doutrina espírita, acreditando que isso faz efeito? É o quê? É talismã? O Evangelho não pode ser um talismã. O Evangelho não pode ser um objeto de desejo, nem uma simpatia ou algo desse tipo. Seria rebaixá-lo a um valor muito grave. Eu preciso orar, sim. Eu preciso do Evangelho como meu condutor. Mas eu preciso trazer esse Evangelho de alguma forma para a minha vida. Eu não vou desencarnar amanhã e ser um espírito elevado. Não nos iludamos
quanto a isso. Não vamos desencarnar e vir ser o diretor espiritual da casa de irmão Abel. Ele não vai ceder o lugar dele. Vem cá que você está pronto. Não, não estamos. Mas podemos ser um trabalhador. Podemos engrossar uma fileira do bem. Podemos dizer para o espírito necessitado: meu irmão, vem que dá certo. Deu certo comigo, que sou uma casca dura, vai dar com você também. Toda essa injunção, essa criminalidade, essa violência distorcida, ela começou num gesto, numa atitude. Ninguém sacou a arma e matou do nada. Não estamos defendendo a criminalidade. Ninguém tomou uma atitude, tchau, e responde um processo de 20 anos sem liberdade por causa de uma banalidade. Mas o que foi que levou a isso? A gente diz que o planeta está doente, que a vibração é baixa, que eu sou médium, eu não posso entrar em determinados lugares. Isso é uma coisa horrorosa, são estigmas que se criou. O médium é uma pessoa comum, como outra qualquer. Onde é que estão suas defesas? Que a gente registra vibrações, com certeza, a gente é treinado para isso. Toda semana a gente registra melhor do que quem não está no ramo. Isso aí a gente concorda. Pega um grupo de médios aqui, leva lá no presídio agora, os mais sensíveis então vão tremer nas bases. Não vai acontecer nada, só isso. Vai levar o pensamento a Deus, a Jesus, a direção espiritual da casa e passa. Se der faniquito cair, não é médio seguro com Jesus. Mas voltando à questão dessa violência, que ela vem se reproduzindo, vem se multiplicando como se fosse uma multiplicação celular. Onde ela começa? Onde está a origem? Precisamos parar para pensar nisso. Voltando, vamos continuar orando, vamos continuar lendo o Evangelho. Que o Evangelho nos oferece uma carta na manga antes da gente sair de casa para enfrentar o mundo. Mas faço o que com isso? Não tem mais espaço. Olha que coisa linda. Jesus é maravilhoso. Olha aquela mensagem de Emmanuel. Era tudo que eu precisava ouvir. Você, eu e todo mundo. Isso é show. Não dá mais para a gente tem que estar em outro patamar. E combater a violência que ainda tem dentro de nós. Tem violência dentro de nós. Num gesto, numa fala, num sorriso debochado, num olhar, até num silêncio, numa indiferença. A gente sabe ferir o outro, mas com uma perícia, como se a gente pegasse um bisturi cirúrgico e cortasse o outro sem anestesia. Nós somos doutores nisso. Basta contrariar a gente, mesmo dentro da casa espírita. A gente não responde, mas lança um olhar que sai fogo. Então, o que é que eu preciso fazer comigo? Porque com o outro eu não vou poder fazer nada. Eu não tenho gerência sobre o outro, graças a Deus, porque ele vai querer ter gerência sobre mim e eu não vou deixar. A minha gerência é única, pessoal e intransferível. Eu oro pelo outro, eu converso com o outro, eu torço pelo outro. É igual torcida. A gente não entra no campo, na quadra, a gente fica do lado de fora, querendo a vitória, vibrando, rindo, mas não entra,
porque aquelas pessoas que estão ali são capacitadas para fazer aquele movimento. E nós não treinamos para isso, não podemos entrar em campo. Da mesma forma, em relação ao outro. O outro tem necessidades, tem dores, tem situações que são dele. Eu sempre tenho dito isso, eu escutei um expositor falando lá no Leon Denis e tomei essa frase para mim. A dor do outro, às vezes, é tão forte que ele tem vergonha de falar dela. Então ele não fala, não é por orgulho. Ele não fala porque a vergonha é tamanha que ele esconde aquilo. E Mateus vai falar ainda aqui no Evangelho que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Ora, fogo do inferno no século XXI, na casa espírita, não, a gente conhece Kardec, a gente estuda Kardec, e a gente vai lá para 1014 do Livro dos Espíritos, que vai nos esclarecer sobre essa situação equivocada, dita numa época em que as pessoas só tinham condições de entender desta forma. Então, a gente sugere a leitura das questões 1012 a 1019. Na 1014, o senhor Allan Kardec pergunta: como se explica que espíritos, pela sua linguagem, revelam sua superioridade? Tenho respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, conforme a ideia que vulgarmente deles se faz. Fala uma linguagem compreensível às pessoas que o interrogavam, quando estas são muito imbuídas de certas ideias. Eles não querem chocá-las muito bruscamente para não melindrar suas convicções. Olha a bondade. Se o espírito fosse dizer ao muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi um profeta, seria muito mal recebido. Os espíritos falaram de acordo com a época, inclusive com o conhecimento acadêmico de cada época. O espírito que falou em inferno e céu, lá na época de Jesus, não pode ser considerado um espírito inferior. Ele falou para um povo, para uma época que necessitava de uma linguagem forte e impactante para dar um chega para lá. E muitas pessoas até hoje ainda estão com medo do inferno. Estão com medo da hora da partida, porque não sabem o que vai acontecer. Se elas conhecessem doutrina espírita, ficaria mais fácil. Mas será que cabe dentro do entendimento delas? Será que chegou a hora? Nós somos privilegiados? Não. Agora, estudar doutrina espírita dá muito trabalho. Que não adianta vir à casa espírita, botar o livro na estante e, como dizia uma professora que eu tive, tirar a poeira na hora de sair de casa para levar para a escola. Hoje é matemática, amanhã é inglês, depois da manhã é ciências, aí eu vou trocando, tiro pó. Não posso fazer isso com a codificação. Ela tem que ficar ao meu alcance, das minhas mãos, para qualquer dúvida que eu tiver, Kardec responde. Responde todas. Na 1015, que se deve entender por alma penada? Uma alma errante e sofredora. A gente cansa de atendê-las nos nossos trabalhos de socorro espiritual. Seremos nós amanhã, se a gente não se melhorar,
além de errante, sofredora, incerta com relação ao seu futuro. A gente não tem mais esse direito. Essa incerteza não nos pertence mais. Não adianta chegar dando carteirada. 50 anos, eu acho bonitinho, médios antigos, ainda tem esse ranço. Eu tenho 50, 60 anos de casa espírita. Parabéns para você. Bem aproveitados. Não falto, chova ou faça sol. Legal. Trouxe o que para a sua vida de relação? Eu não estou distante disso, porque eu tenho 63, que eu saí da maternidade e fui para a casa espírita. Isso serve para mim também. E eu me questiono isso sempre. 63, estou mais para voltar do que para a origem. Daqui a pouco eu volto. E aí? Não posso chegar dando carteirada. Olha, foram 60, foram 20 anos de Santo Miguel, de prática mediúnica, 25 de Leon Denis. E daí, meu filho? O que é que você fez com isso? Porque eles não vão contar 500 palestras, 252 mil passes, não é por aí. Em que sentido deve-se entender o céu? Julgas que seja um lugar como o Campos Elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos acham-se promiscuamente amontoados, sem outra preocupação, senão a de gozar uma felicidade passiva pela eternidade? Não! É o espaço universal, são os planetas, as estrelas, todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem ter as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à felicidade. Não é para nós ainda. Ainda não é. Esse céu aí que os espíritos estão falando não nos pertence ainda, porque a gente não tem conquista para isso. É duro de dizer, mas aceita que dói menos. Aí vem o item 4, onde o senhor Allan Kardec vai comentar Mateus. E ele vai falar das máximas de Jesus contrárias à violência. Doçura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência. Por incrível que pareça, paciência, e vem daqui a pouco, nesse mesmo capítulo, no item 7, daqui a 2 semanas, paciência é desafiadora. Paciência está na equação da não violência. Quando perguntaram a Gandhi, Mahatma Gandhi, se ele perdoava os seus infratores, ele disse que não se sentiu ofendido. Se perguntasse a José Soares, eu teria uma resposta prontinha, na hora, para responder. E os espíritos iam perguntar, e o Evangelho? Eu ia dizer, pois é, ainda estou decodificando, porque é complicado para espíritos como nós. E os bons espíritos, os nossos diretores, eles estão aproveitando essa boa vontade que a gente já tem. Essa responsabilidade, essa continuidade que a gente tem dado. A gente já tem bastante conquista. Mas, como diz Dona Ivone do Amaral Pereira, em Memórias de um Suicida, não temos amor incondicional ainda. Não temos nem pela gente, como é que vamos ter pelo outro? Temos uma posse egoísta, muitas vezes, pelo nosso próprio corpo. Brigamos com o outro de dentro da nossa casa para disputar um espaço. Isso é violência também. Vamos vendo como é que a gente pratica violência nos menores gestos. Está
está tão entranhada que a gente nem percebe. Aí às vezes o outro diz assim, poxa, você foi tão violento comigo. Mas como? Eu, violento? Eu? É você. Aquela forma como você falou, aquela indiferença mediante aquela situação. Quer ver uma forma de violência? O outro vem todo contente com o projeto e não vai dar certo. Nem tenta que não vai dar certo. Você destrói o outro ali. Isso é violência. Ah, mas eu tive uma intuição. Cuidado com as intuições, porque as trevas também dão intuição. A palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Então, cuidado com o que fala. A gente pode orientar, fulano, vai mais devagar. Diminui a marcha. Mas quando eu digo não vai dar certo, eu mato a vontade do outro. E eu posso desestimular o outro. Eu tenho um amigo que hoje ele faz esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Quando ele fez um dos primeiros trabalhos, um colega nosso incauto disse para ele assim, que palestra horrorosa. Falou em particular. Você não leva jeito para isso, você não tem mão para isso. Divulgação não é sua praia, foi horrível. Tem que melhorar muito esse português. E fez uma série de observações negativas e exageradas. Poderia ter feito algumas, não precisava ter pisado no acelerador. Eu vim saber disso muitos anos depois, e ele foi buscar ajuda com alguém com muito mais visão e experiência. Meu filho, continua tentando. Realmente você não tem condições de ir numa casa grande agora. Fala para um grupo de 5 pessoas, fala para os nossos irmãos lá do interior, aconchega eles, abraça eles, vai se soltando que você chega lá. E essa dica quem deu, nada mais, nada menos, foi o tio Panfiro. Você tem que falar do Evangelho de Jesus. Realmente não está apto para uma sala dessa grande. Mas com esforço você chega lá. E ele se empenhou. Hoje em dia, se ele chegar aqui, ele vai fazer um trabalho com o coração e com o conhecimento, e vocês vão gostar. Olha a visão diferenciada, olha a não violência. Meu filho, continua. Na casa grande, ainda não, esse salão nosso aqui, nem pensar. Vai aos pouquinhos, vai evangelizando, vai falando com a criança, com o jovem, vai se soltando. O jovem ajuda muito a gente nisso. Porque o jovem é despojado, o jovem não tem essa exigência que o adulto tem e de ficar pegando pontinhos. Vai com o jovem, se solta. E hoje está aí, fazendo um belíssimo trabalho. Eu digo para ele, se você tivesse ido para casa aquele dia chorar, e que você tenha chorado, tudo bem, mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, resiliência. Nós vamos encontrar essas formas violentas dentro da casa espírita. Você não serve para isso. Você não tem jeito nenhum para ser médium. São umas falas descaridosas, né, grosseiras, mas a gente encontra dentro da casa espírita. E se eu parar, das duas uma, ou violência gera violência, eu agrido o outro. Se eu for embora, quem se prejudica sou eu, porque a engrenagem é grande e a estrutura é superior, sobrevive apesar da gente e sem a gente. Se nós todos resolvermos ir embora, amanhã, irmão Abel vem,
com toda a sua comitiva e vai continuar assistindo. Claro que o médio vai fazer falta por conta do fluido físico ainda, mas vai continuar fazendo. Não vai poder fazer determinadas tarefas materiais que cabe a nós fazer, como dar um enxoval, a bolsa de roupa, montar o informativo, mas a estrutura basilar da casa não vai abalar-se nem um pouquinho. Daqui a pouco chegam outros aqui, o prédio está abandonado, recuperam o prédio, dão seguimento ao trabalho. Vê como a gente é facilmente substituível? Fácil. E a gente às vezes disputa cargos dentro da casa espírita. Então, a gente já falou do agravante e do atenuante, e vamos agora para o item 5, que o tempo está acabando, que é a lei de justiça, amor e caridade, conforme está lá no finalzinho do item 5. Não, do 4 ainda. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que Jesus quis dizer com as palavras, bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra? Se ele havia recomendado a renúncia aos bens deste mundo e prometidos do céu. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos bens da terra para sobreviver. Jesus apenas recomenda que não se dê mais importância aos bens terrenos que aos do céu. Se a gente não precisasse reencarnar num corpo físico, Deus não teria deliberado. Nós estamos todos aqui vestindo esse uniforme carnal, e o bebê que está nascendo agora, lá na maternidade, todos sob a lei divina ou natural. Ponto. Sendo assim, foi Deus que permitiu. Nós precisamos de tudo isso que está aqui, até para a gente fazer um treinamento. É meu, mas não é meu. Eu posso desencarnar daqui a pouco. Roupas, cargo no trabalho, conta bancária, os móveis lá de casa, aquela cama, aquele travesseiro que eu não deixo ninguém encostar. Vai ficar tudo aí. Tudo. Eu tenho que cuidar bem deles? Sim. Que é uma forma de eu me educar, é lei de conservação. Conservar sem me apegar. Cuidar sem descuidar. Usar sem se apegar. Amanhã eu poderei não estar mais aqui. E que decepção, hein? Eu chegar lá em casa e ver minhas roupas com aquele cunhado, ou com o segundo marido, ou com o vizinho que eu detestava usando a minha camisa, ou colega da casa espírita, que alguém doou para o bazar e o colega comprou. Logo fulano. Pois é. Então, esse exercício, esse movimento, não é para brincadeira. Nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para nos posicionar. Nós estamos aqui e daqui a pouco poderemos não estar. E o que será de nós? Não precisa ir a cartomante, nem precisa ler a codificação toda. Quem veio hoje, Emanuel já respondeu. Onde estiver os nossos interesses, nós lá estaremos. Jesus disse, onde está o teu coração, está o teu tesouro. E a boca fala do que está cheio o coração. O que eu tenho para oferecer à vida? Quem sou eu diante da vida? Porque se eu desencarnar amanhã e ninguém sentir saudade de mim,
tem alguma coisa estranha. A doutrina espírita convive muito bem com o passamento, mas entende o luto, a dor e a lágrima. Se ninguém tiver uma manifestação de saudade, gente, que espírito é esse? Que passou e não marcou ninguém? Todo mundo no velório falando mal de mim, rindo, contando piada. Nem um Pai Nosso. Ih, tem alguma coisa errada. Nada para lembrar de bom de mim. Tem alguma coisa super mega errada. Sinal que eu passei. Passei e não deixei nada. Nada. E o vizinho morreu semana passada, a rua inteira em comoção. E para mim, nenhuma flor foram lá levar. Cuidado que tem alguma coisa errada. Mas nós só colheremos o que plantarmos. Se não colheu até agora, a gente que já passou dos 30 2 vezes e não tem mais como reagir rápido. Vai ser com a indiferença do outro mesmo, o auxílio do plano espiritual e vamos que vamos. A gente precisa aprender a valorizar aquilo que a vida está oferecendo. E se não for pela forma mais tranquila, vai ser pela dor. Então vamos pensar nisso. Ser espírita é muito difícil. Eu sempre digo isso. Não é para amador, nem é para quem não leva as coisas a sério. Agora, o resultado, ele é muito bom. Só depende de nós. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos ampare. Tem muito chão pela frente. Como diz um amigo meu, está terminando o dia hoje, vamos embora amanhã ser feliz? Vamos. Que o Senhor Jesus nos abençoe.